pelo trabalho, pela porta de emprego, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que trabalha com dignidade, porque o trabalho dignifica o ser humano. Abre portas para aqueles que estão desempregados, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a Quinta Presbiteriana, mais e mais, em nome de Jesus. Nessa hora nós vamos ouvir a tua palavra. Usa o nosso pastor. Faz assim com muita graça, como sempre o Senhor faz. Nós já te louvamos em nome de Jesus. Heavy. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Nós vamos para o culto infantil, mas só um minutinho antes das crianças saírem, eu queria compartilhar algo que aconteceu aqui semana passada, no nosso culto. E por que eu estou pedindo para as crianças permanecerem? Porque para que elas contemplem também e vejam a graça de Deus se manifestando nesta igreja, para que eles cresçam e carreguem no coração deles que a história da igreja deles, da igreja de seus pais, é uma história de um Deus presente, um Deus que salva. Não sei quantos lembram, no domingo passado, o George pregando, quando ele começou a pregar e discorreu a pregação, no final ele fez uma dinâmica muito interessante. Ele pediu que alguns irmãos se levantassem e fossem buscar alguém. Lembra disso, não? Eu estava sentado aqui e observei, a primeira pessoa que o George chamou foi o presbítero Joy. Ou Joy, como George chama, né? George ainda botou um negócio de inglês aí no meio, aí, Joy. Né? Joy. E aí eu percebi que o presbítero Joy saiu andando aqui, depois voltou e parou numa jovem que estava mais ou menos aqui onde Noádia está. E Joy pegou essa senhora, jovem senhora, e trouxe aqui até a frente. E isso aconteceu com outras pessoas. Na quarta-feira, nós terminamos o culto, ficamos aí fora e vinha uma jovem senhora que parou a moto aí na porta. E a gente ficou olhando para saber o que tinha acontecido, né? Aí alguém disse assim, o pneu da moto furou. Aí nós descemos e ficamos ali, tentamos, né, fazer uma proteção, pegamos a moto, encostamos a moto, e sem dizer nada para ninguém, nós não conversamos uns com os outros. Esperamos, ela ligou para o esposo, ficamos esperando o esposo chegar. O presbítero Augusto falou assim, o que você vai fazer, se você não tiver nada para fazer domingo à noite, venha para a igreja. Mas eu olhava e eu tentando fazer a conexão, como o George disse. E eu pensava, falei assim, ela não me é estranha. O esposo chegou, levou, né, foi para casa com ela com a moto, muito mais fácil do que ela, né, que o homem tinha todo o traquejo e foi embora. Hoje de manhã, eu estava ali antes da escola dominical, no gabinete, conversando com Nery Dalva sobre os nossos convidados. Eu perguntei, Nery, quem é aquela jovem senhora que veio à frente no domingo, à noite? Aí Nery falou, não, ela mora ali perto da minha casa e tal. Quando a gente estava conversando, Nery olhou assim e falou assim, olha ali, pastor. Ela, pastor, disse que agora é nossa irmã na fé. E eu queria chamar aqui à frente a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Depois o Joy chegou, pode vir aqui à frente. O Joy chegou e eu falei assim, presbítero Joy, entra aí. E aí eu falei assim, interessante como o Espírito de Deus conduz as coisas. Porque eu percebi que o Joy andou
O Joy andou, foi lá, voltou e parou justamente na Ana, pegou pela mão, eu acho, foi isso? E trouxe até o púlpito. Ali sentada, eu vi que ela estava emocionada, e eu falei assim, eu e a Nery falamos assim, essa será a sua igreja? Ela disse, sim. Eu perguntei, posso chamá-la de minha ovelha? Ela falou assim, pode, porque agora eu sou ovelha do Senhor. Vamos orar a Deus, irmãos, agradecendo. Irmãos, o Espírito de Deus trabalha assim, de forma tão natural, né? E é bom a gente ver essas coisas acontecendo. Eu quero chamar aqui algumas senhoras que venham aqui à frente, e nós vamos orar pela Ana Cláudia, orar por sua família, e assim nós estamos dando as boas-vindas a essa nossa ovelha. Pois é, só 2 senhoras? Que recepção é essa, gente? Que recepção é essa? Muito bem, muito bem. Vamos orar agora? Vamos orar. Vamos ficar em pé um pouquinho, depois você vai ficar sentado bastante tempo. Eu queria que você agradecesse a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vida é muito preciosa, mas muito preciosa. E eu quero te convidar você a agradecer a Deus por isso. Se alguém, daquele domingo passado, entregou a vida para Jesus, pode falar com a gente, que a gente vai fazer festa também, tá certo? Vamos orar a Deus? Eu quero pedir a Neurandes, que eleve sua voz ao Senhor. Vem aqui à frente, Neu, por favor, e ore a Deus, agradecendo pela vida da Ana, rogando ao Senhor que derrame sobre ela o Espírito Santo, e que seja uma ovelha abençoada, e nos abençoe também. Senhor, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus, toda a gratidão sejam dadas ao Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela vida da Ana Cláudia, Pai Santo. Essa foi a melhor decisão, Deus, que ela tomou na vida dela, Pai Santo. E o nosso pedido nessa noite é que o Senhor fortaleça a vida dela, que o Senhor aumente a fé. Deus, que ela jamais olhe para trás, meu Deus. Que ela sempre seja, Deus, indo para frente junto com o Senhor, meu Pai. Pai Santo, que ela nunca se arrependa dessa decisão. Deus, o Senhor a conhece melhor que nós, que o Senhor continue trabalhando na vida dela, abençoe a casa dela, abençoe a família dela. Deus Santo, que a Ana Cláudia também possa contemplar e ver toda a sua família servindo ao Senhor. Deus, o nosso pedido nessa noite é que o Senhor acumule de bênçãos, Pai. Que o Senhor a proteja, que o Senhor a livre de todo mal, que o Senhor esteja sempre com ela, Pai Santo. Abençoe ela no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Deus abençoe a Ana. As crianças podem ir para o culto infantil. Muito bem. Que bênção, irmãos. As crianças esvaziaram metade da igreja, olha que coisa. É bom, isso é ótimo, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos pedir a Deus, né, que o Senhor converse conosco nessa noite. Eu queria que você pensasse numa frase. Agora, como falou o pastor George, fica tranquilo, fica sentadinho aí, aquieta, vamos ouvir a voz de Deus. Mas eu queria te convidar a você repetir uma frase comigo. A frase é muito curta, dá para você gravar logo de primeira. A frase é o seguinte: a minha vida está por um fio. Gravou? Qual foi a frase? Agora queria que você pensasse um pouquinho nisso. Pensa nisso que você falou aí. A minha vida está por um fio. Por um fio. A qualquer momento esse fio fino, tênue, pode se romper.
Uma segunda-feira, 6 da manhã do ano passado, quando eu dei entrada no hospital lá em Feira de Santana para fazer um procedimento, saí daqui, preguei aqui no domingo, feliz da vida, crendo que seria, né, o último de todos os procedimentos que eu já vinha fazendo. 6 da manhã eu estava entrando no hospital, às 6h40 estava entrando no centro cirúrgico. Fiz o procedimento, fiquei em repouso. Final da tarde, começou a ter algumas complicações. Eu tinha saído do hospital, voltei para o hospital. Eu só lembro a hora que eu cheguei, que eu entrei no hospital. Somente a hora que eu entrei e fiquei deitado na maca, esperando a vaga na UTI. Quando eu entrei na UTI, foi mais ou menos umas 18h30 da mesma segunda-feira. E eu só acordei do coma na sexta-feira. Eu poderia ter morrido e nem ter visto, nem ter sentido nada. Como muita gente. A vida é tão fina, tão tênue. Mas parece que a gente não, por mais que a gente fale, por mais que a gente fale para os outros, parece que a gente tem vivido dias que não está acreditando nisso, ou não está levando isso a sério. As pessoas saem para trabalhar, é alvo de um assalto, é alvo de um acidente, e simplesmente morrem. Alguém está parado num ponto de ônibus à espera da sua condução, de repente vem um marginal, dá um tiro e ali mesmo morre. Alguns deitam para dormir e não acordam mais, simplesmente morrem. A nossa vida está por um fio. O salmista diz que é como um sopro. A vida é como um sopro. É o que diz a palavra de Deus. Deixa eu fazer você refletir um pouco mais nessa noite. A qualquer momento, os seus olhos podem se fechar e nunca mais abrir. A qualquer momento. Nunca mais. E você não vê mais nada. Mais nada. Porque a vida está por um fio. A qualquer momento, o seu coração vai parar de bater. Qualquer momento. E aí, acabou. Porque não vai ter o processo de bombeamento no sangue para todos os órgãos do seu corpo. E eles vão sofrer paradas e mais paradas, até que em definitivo você para completamente de respirar. Por quê? A vida está por um fio. A qualquer momento você, eu e você, nós daremos o último suspiro, como o Senhor Jesus deu naquela cruz. Naquela sexta-feira, no calor escaldante do deserto, às 3 horas da tarde, ele deu o último suspiro e inclinou sua cabeça. A qualquer momento nós vamos passar por isso. Por quê? A vida é por um fio. Mas você sabe o que é mais importante? É que a qualquer momento nós vamos entrar na eternidade. Aí que está a questão. O coração vai parar, os olhos não vão mais ver, a respiração vai embora,
O corpo para, começa o processo de putrefação, mas depois disso é que é a história. Porque nós vamos entrar na eternidade. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, nós vamos ler o texto bíblico. Pode ficar sentado mesmo. Lucas 16, Jesus traz uma parábola para as pessoas mais novas, os irmãos mais novos. A parábola é uma forma de contar uma verdade de uma forma ilustrativa, de uma forma lúdica. E Jesus gostava de usar histórias assim para comparar o reino de Deus ou para trazer uma verdade bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz o texto assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Este homem era coberto de chagas e ficava à porta daquele homem rico. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Desejava, não comia. Aconteceu, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu, morreu o mendigo, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também aquele homem rico e foi sepultado. Vamos ler junto o versículo 23? Não sei se é essa versão. Na sua versão da Bíblia aí, esquece um pouquinho aqui, na sua versão da Bíblia. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe no seu seio. Pronto. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que você recebeu em todos os teus bens durante a sua vida, e Lázaro igualmente só recebeu males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu aí em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo, uma grande separação entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou aquele homem: Pai, eu te imploro que mandes, que o Senhor mande Lázaro para a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes fale, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm lá Moisés e os profetas, que os ouça. Mas ele insistiu ainda: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá na casa deles, eles vão se arrepender. Abraão disse: Não. Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre vós. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Este texto é conhecido nosso, de quase todas as pessoas. Por mais que nós não acreditemos na Bíblia, mas nós conhecemos esse texto. É a história de 2 homens. Mas a história destes 2 homens, ela é simbólica, porque ela representa a história de toda a humanidade. Nestes 2 homens está personificado, ou na história destes 2 homens, está personificado aqueles que vivem esta vida
buscando a Deus. Aqueles que estão nessa terra, mas os seus olhos estão nos céus. E tem aqueles também, o texto fala de aqueles que estão nessa vida, mas não estão aí para nada com Deus. Nós estamos entrando aí, eu acho que foi sexta-feira, no Carnaval de Itabuna, né? Lavagem, né, do beco, e aí eu não sei nem até quando vai. Semana que vem é Carnaval. As pessoas não têm dinheiro para nada, reclamam de tudo, mas estão gastando rios de dinheiro no Carnaval. Porque para eles o prazer, a carne, Carnaval, festa da carne, onde tudo é liberado. Então essa é a realidade de dois mundos, de dois tipos de pessoas, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão preocupados em agradar a Deus, e aqueles que não têm nem aí para Deus, não querem saber de Deus. Talvez na sua casa você tenha falado para algumas pessoas há anos, e você é alvo de zombaria. Talvez na sua casa as pessoas não acreditam, riem de você, zombam da sua fé, não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, acha bobagem você vir aos cultos no domingo, ou você vir à escola dominical aprender do Senhor, que poderia muito bem estar numa praia, num clube. São esse tipo de pessoas que nós temos aqui representados na pessoa desses dois homens. Um era pobre, uma vida limitada, doente, sempre faminto. Outra coisa, irmãos, o Lázaro era colocado na porta da casa de um homem rico. Ele não ia, ele não tinha forças para ir sozinho. Ele era colocado lá. Todo dia, ele era colocado ali na porta, e talvez no final do dia, alguns, ou seus familiares ou amigos, o pegavam e levavam para a sua casa. E isso todos os dias. Mas olha a situação desse homem. Além de pobreza, de miséria, havia algo nesse homem que é um detalhe interessante. Ele era tão limitado, esse homem era tão incapaz, que o seu corpo tomado de chagas, suas feridas purulentas, cheio de pus, ele não tinha forças nem para afastar os cães que lambiam as suas úlceras. Ele era um pobre coitado, literalmente. Ele não tinha força, os cachorros de rua. Às vezes, da minha casa, às vezes eu saio na varanda e vejo uma matilha, eu acho que é matilha, né? Porque tem diferença entre matilha e... Bom, entenderam, um bando de cachorros. Eles passam de madrugada pelas ruas, e só andam em bandos, e os danados dos cachorros fazem estrago. E se passar alguém estranho, eles vão em cima. Diz a história, os historiadores, que os cachorros de rua eram assim, violentos. E o homem não tinha força nem para expulsar os cachorros que lhe lambiam. Dá para imaginar o estado? Dá para você imaginar o estado? Mas há algo diferente aqui nesse homem. Apesar de sua miséria, de sua pobreza, do seu estado de decomposição do corpo, era um homem que temia a Deus. Ele não foi salvo porque ele era pobre e mendigo. Ele foi salvo porque ele temia a Jesus. O outro, o rico, era um homem tão focado em si mesmo. Era um homem que ostentava, e é uma palavra nossa, do nosso tempo, né? Ostentação, e é literal isso aqui. Esse homem ostentava a sua riqueza, tinha dinheiro, tinha bens, tinha uma boa casa, não tinha preocupação com nada neste mundo. Só para você ter uma ideia, o texto diz que ele gostava de fazer festas, e quando a gente vai buscar os originais, está lá, todo dia esse homem fazia uma festa. Haja dinheiro. Mas ele fazia tudo isso. Vestia-se das melhores roupas. As grifes da época. Tem um detalhe aqui que quero chamar a sua atenção. Olha o que diz o texto. Até vestia-se de linho finíssimo. Olhou na sua Bíblia aí, achou aí? Achou? Vestia-se de linho finíssimo. Sabe o que era isso? Até a roupa íntima dele era de altíssima qualidade.
Para você ver como era esse indivíduo aí. Esbanjava dinheiro, ostentava, comia do bom e do melhor. Mas um dia morreu, porque a vida está por um fio. Morreu Lázaro e morreu o rico. Mas os dois, apesar de se conhecerem, foram para lugares diferentes. Eu quero te ensinar 3 coisas aqui nesse texto, ou esse texto quer nos ensinar 3 coisas que a gente precisa aprender nesta noite. A primeira delas é que a morte não é o fim. A morte não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. Mas quando a gente fala nova vida, parece que é boa. Boa foi para Lázaro. Ele morreu, experimentou uma vida incomparavelmente melhor da que ele tinha. Mas a experiência da nova vida do homem rico foi incomparavelmente pior do que ele imaginava. O texto diz que Lázaro, quando morreu, e interessante que essa é a única parábola que Jesus cita o nome de uma pessoa aqui. Ele dá o nome a Lázaro, mas não dá o nome do rico, ao homem rico. Nós sabemos disso, irmãos, que a vida não é um fim. A gente sabe disso, mas a gente não leva isso a sério. O texto é muito claro. É claríssimo. Um morreu e foi levado, olha que maravilha, gente. Um foi levado pelos anjos até a presença de Deus. Para os céus. Aqui o termo de Abraão é uma linguagem figurada dos céus. Os anjos vieram buscá-lo, porque era um homem que, apesar da sua miséria, ele podia reclamar de tudo, mas era um homem que, dentro do seu ser, ele tinha temor a Deus, ele amava o Senhor. E Deus dá uma ordem aos seus anjos: vão buscá-lo. E os anjos vieram e levaram Lázaro para a presença do Todo-Poderoso. É um privilégio que só tem aqueles que andam com Deus. Mas o texto fala que a eternidade, a nova vida do rico foi terrível, foi absolutamente atormentada, e ele mesmo é quem diz isso. Ele começa a experimentar algo que ele talvez nunca tenha imaginado, porque na verdade nem nós podemos imaginar como será o céu. Não temos condições. Nossa mente não consegue prescrutar a mente de Deus. Somente um homem nessa vida, apenas um homem, teve a oportunidade de ver, mas que depois ficou assim: eu não sei se foi sonho, se foi verdade, mas eu fui levado para ver as maravilhas. O apóstolo Paulo, e mais ninguém. E ele escreve assim: a nossa mente não tem como compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o ímpio fala assim, agora se encontrando, não no meio das festas que promovia, não mais com as suas roupas caras, não mais com as suas melhores comidas, mas agora se encontra atormentado. E ele diz assim: esse lugar que eu estou é o inferno. Tem muita gente que gosta de ouvir essa palavra, prefere mais uma palavra que Deus é bom, prefere mais uma palavra sobre prosperidade, prefere mais uma palavra, sabe, que dá uma levantada, sabe, na esperança. Mas eu quero dizer para vocês que a vida, a morte, ela não é um fim, ela é o começo. E Jesus quer nos ensinar que os nossos olhos têm que estar voltados para os céus e não para esta terra.
O homem rico só olhava para si, só olhava para o seu umbigo, só olhava para a sua casa e não se importava com alguém que estava sentado na entrada da sua casa com fome, sujo, fedorento, talvez descabelado, rasgado, com o seu corpo apodrecendo. Nem isso ele se preocupou. Conhecia Lázaro, mas não se preocupou. Por que ele conhecia? Porque lá no inferno ele fala assim: Pai Abraão, mande Lázaro. Interessante, percebe que mesmo lá no inferno, esse homem não baixou a sua crista, a sua altivez. Por 3 vezes ele fala para mandar Lázaro. Que espírito de altruísmo, de egoísmo, de egocentrismo. Manda Lázaro. Até no inferno o homem queria mandar. A vida não se encerra aqui. Há uma eternidade. Há uma eternidade. Primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina. Você não pode sair desse templo essa noite sem isso na sua mente, latejando. A qualquer momento, meus olhos podem se fechar. Eu parar de respirar. A qualquer momento eu posso entrar na eternidade. A pergunta é: qual será a minha eternidade? Porque a vida não se encerra aqui. Segunda lição que o Senhor Jesus nos ensina é que só existe 2 lugares e 2 realidades. Não tem por que a gente duvidar disso. Jesus está falando. Você crê no que Jesus fala? Ou no que Jesus falou? Jesus mente? Já mentiu alguma vez? Ele fala: as minhas palavras são verdades. Jesus nunca mentiu e nem vai mentir. E se ele diz que existem 2 caminhos, é porque só existem 2 caminhos. Se ele diz: eu sou o único caminho para levar alguém ao Pai, porque eu sou o único caminho, não existe outro. Por mais que a gente já não acredite, paciência, problema seu, mas a realidade bíblica é essa: só existem 2 caminhos, só existem 2 lugares, céu e inferno. Pastor, mas não para de falar de inferno. Mas eu preciso falar de inferno para você, porque a nossa é o lugar onde as pessoas que não temem ao Senhor vão ser lançadas. Apocalipse fala: o inferno foi criado para as pessoas más e todas aquelas que se esquecem de Deus. Então é uma doutrina bíblica, eu não posso negar isso para você. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e dizer para você que não, é mais ou menos, não é bem assim. Só existem 2 lugares. Ou você é levado para a presença de Deus pelos anjos do Senhor, ou você vai direto para o inferno. E só existem esses 2 caminhos, só existem esses 2 lugares, só existem esses 2 destinos para todo e qualquer homem, seja ele rico, pobre, gordo, magro, branco, amarelo, seja o que for. Só existem essas 2 realidades. Não podemos esquecer isso, irmãos. Esse texto declara isso. E você sabe como é que é o lugar, biblicamente, como a Bíblia apresenta o lugar para onde Lázaro foi levado? Um lugar de paz. Um lugar que nós vamos viver juntamente com o Senhor pelo resto das nossas vidas. Eternidade é isso. Não tem como marcar cronômetro de dias, horas, meses, anos. Eterno. O lugar para onde Lázaro foi levado e serão levados todos aqueles que amam a Jesus, é um lugar livre de todo o sofrimento desta vida. Irmãos, eu amo o texto de Apocalipse, lá 21, quando fala assim: lá nos céus já não haverá mais dor, já não haverá mais luto, já não haverá mais choro, porque o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Estas coisas, dor, luto, perda de familiares, de amigos, fazem parte das coisas passadas. Jesus fala assim: aqui não, é tudo novo, porque eu criei
um novo lugar. E Jesus já foi na frente, irmãos, preparar um lugar para a gente. Ele falou assim: fiquem tranquilos, não se turbe o coração, eu vou preparar um lugar para vocês. Isso é céu, irmãos, é o paraíso com Deus. Nós vamos ter uma casa. Pastor, como é essa casa? É piso de mármore? Eu não sei, gente, mas eu sei que é o melhor que Deus pode fazer por nós. E a gente nem merece, porque é uma ruma de pecador, começando desse pastor, misericórdia. Mas o texto fala que o céu é onde não haverá mais morte, não haverá mais luto, choro, dor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e porá fim a todo o sofrimento que a gente passa por aqui. Tem alguém aqui míope? Não vou fazer uma sessão de cura não, irmão, só para... Levanta a mão. Alguém míope aqui? Levanta a mão, sem que... deixa eu dar uma notícia boa. Isso vai ficar no passado, porque você vai receber uma visão nova, porque Jesus vai fazer isso na transformação do nosso corpo. Tem alguém aí com problemas renais? Não vou mandar ninguém tomar chá não, irmãos. Fique tranquilo, chá de quebra-pedra. Não. Eu quero dizer para vocês que o Senhor vai te dar um corpo novo, um fígado novo, uma mente nova, uma vida completamente nova, que você nem imagina. Jesus vai te dar. Isso é céu. Mas o contrário, irmãos, o lugar mau. Sabe o que eu acho interessante? Acho que você já ouviu essa frase aí. Às vezes, uma pessoa má, acontece isso com muita frequência, morre, aí às vezes a família vem assim: que Deus dê um bom lugar. Já viu isso não? Gente, o bom lugar é com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, para que a gente receba um bom lugar, porque Deus é justiça. Deus não deu um bom lugar ao ímpio. Deus não deu um bom lugar àquele homem que vivia esplendidamente, sem se preocupar em amar o Senhor. Deus não deu um bom lugar para ele, que só pensava no seu umbigo, que não cuidava dos pobres, que estava na sua porta. Deus não deu um bom lugar, porque Deus é o justo juiz. Se fosse assim, Deus seria injusto, mas a justiça faz parte dos atributos de Deus. Aí o homem está lá agora, nesse lugar terrível, e ele mesmo fala, é um lugar de condenação eterna. O inferno é o lugar onde serão lançados, é o castigo de Deus. É a sentença de Deus. Tudo, diz a palavra, tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Se ele semeia indiferença com Deus, se ele semeia prostituição, se ele semeia depravação, se ele semeia adoração aos ídolos. Lá em casa, minha mãe, ela sempre dizia, ela deve estar assistindo aí, estou anotando meu caderninho. Tudo que a gente faz está sendo anotado no caderninho de Deus. E deixa eu te falar mais uma coisa, viu? Nós vamos prestar conta até das palavras que a gente falou. Eu falo, misericórdia, estou frito. Até nas palavras. Deus é justo. Aí a gente vai encontrar aqui esse outro lugar que não é tão bom. É um lugar onde Satanás vai estar junto com seus demônios. Diz o texto bíblico de Mateus 23, onde há choro, ranger de dentes. Sabe o que é quando você está terrivelmente atormentado e que não consegue aguentar? Os dentes começam a ringir. É isso que o texto está querendo dizer. Sofrimento, e não para. Não tem sossego, um segundo. É o tempo todo. É eternamente. Nunca vai parar. Isso deveria nos assustar. Porque se a gente passa uma provaçãozinha, acha que o mundo está acabando, imagina você no inferno. Se sua mente consegue ir. Pior, gente. Sabe quem serão os vizinhos? Um bocado de capeta. E o chefe deles lá, comandando o negócio. Lugar de Jesus, palavra de Jesus, lugar que arde com fogo e enxofre. É Jesus que está dizendo isso, porque Ele sabe.
Foi Ele quem criou para justamente lançar nesse lugar aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Esse é o lugar onde o rico foi parar. E eu vou falar a mesma coisa aqui. Ele não foi lançado porque ele era rico. Foi lançado porque ele não queria saber nada de Deus. Terceira lição que esse texto nos ensina é que todo ser humano precisa se arrepender de seus pecados, buscar Deus para não ser condenado eternamente. O apóstolo Paulo diz assim: todo ser humano pecou e foram afastados da presença de Deus. Sabe por que você recebe uma bênção? Por causa de Jesus. Sabe por que você acorda todos os dias? Por causa de Jesus. Sabe por que você está trabalhando? Por causa de Jesus. Sabe por que você casou e tem filhos? Por causa de Jesus. Sabe por que você está aqui agora? Por causa de Jesus. Isso se chama graça. Bondade maravilhosa de Deus. Há pessoas que não merecem. Graça é isso aí. Um ato bondoso de Deus a pessoas que não merecem. Isso se chama graça. Só que para a gente fugir do inferno, então toda a geração humana, desde Adão, caminha para o inferno. Aí Deus falou assim: eu não quero. Quando eu planejei o homem, eu planejei para morar comigo, para viver comigo. Aí Deus falou assim: eu vou mandar Jesus para quebrar essa maldição do pecado. E todo aquele que crê em Jesus será salvo. E sua casa. Bênção completa. Só que tem que se arrepender. A palavra do apóstolo Pedro, lá em Atos, é uma palavra abençoadora. Pedro fala assim: arrependei-vos, crede no Senhor, para que vocês experimentem tempos de refrigério e para que os vossos pecados sejam cancelados. Imagine você que isso aqui seja uma esponja de giz que todo mundo conhece aí, uma esponja de quadro de giz. Imagine que isso aqui seja um quadro e aqui estão todos os nossos pecados. Arrependimento é isso. Eu creio que Jesus perdoa todos os meus pecados que eu fiz em toda a minha vida. E sabe o que Jesus faz? Vai apagando, perdoando os nossos pecados e deixa a nossa vida limpa pelo sangue precioso derramado naquela cruz. Mas eu preciso confessar, preciso crer em Jesus. Eu preciso me arrepender. O salmista Davi, eu não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz, se tiver coragem de fazer. Foi difícil, mas eu fiz. Davi um dia parou, já na sua velhice, acho que ele estava se meditando e começou a lembrar dos pecados da mocidade. Misericórdia. Quando a gente é moço faz tanta coisa, gente. Tanta coisa que nem os pais imaginam. Quantos nós a gente já deu nos pais aí? Quantas mentiras a gente já aprontou? Aí Davi fala assim: ó Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade. Um dia eu descobri esse versículo, eu falei assim: misericórdia, eu tenho que parar e dar uma resolvida nessa pendência aqui. Pecados da mocidade, pecados da infância, herdamos esse mal. E para quebrar essa maldição, somente eu dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e apaga todos os meus pecados. Quando Paulo pregava lá para o homem, o carcereiro que era guarda lá da prisão, e Paulo pregou para ele, e o homem ficou assim tão impactado com a palavra de Deus, que ele perguntou para Paulo: e agora o que é que eu faço? E Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É preciso crer, é preciso confessar, é preciso quebrar essa maldição do pecado. Por quê? A vida está por um fio
E a qualquer momento, sem aviso nenhum, a gente pode se encontrar na eternidade. Eu quero concluir essa mensagem. Jesus fala assim: eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Foi por isso que Jesus veio. Ele falou: não vim salvar os bons não, ou os que se acham bons. Eu vim para aqui, para esse mundo, para chamar os pecadores ao arrependimento. Quero te dizer que esse é o tempo do arrependimento. Isso somente é possível através de Jesus de Nazaré. É tempo de buscar o Senhor. Todo último domingo do mês, nós paramos aqui para falar de Jesus para os familiares. Porque entendemos que no domingo é o dia das famílias estarem no templo, adorando o Senhor. E eu tenho certeza de que você que está aqui, que foi convidado por um familiar, foi porque eles te amam demais. Porque eles não querem que você vá para o lugar onde o rico foi, mas quer que você entre no gozo da terra de Canaã celestial, da Nova Jerusalém. O rico tinha essa preocupação. Pai Abraão, manda lá para que Lázaro anuncie para os meus familiares. Olha, quando você recebeu o convite para vir a esse culto, os familiares estão dizendo assim: vamos ouvir de Jesus. Vamos ouvir de Jesus. E tenho 3 perguntas para encerrar essa mensagem. Quero te convidar a ficar em pé. Três perguntas. Primeira pergunta: você entendeu essa mensagem? Entendeu? Amém? Entendeu? Joia. Segunda pergunta. Eu queria que você baixasse sua cabeça, por favor. Deus está satisfeito com você? Satisfeito, feliz com a sua vida? Esta é a segunda pergunta. Deus está satisfeito com você a ponto de, quando você der o último suspiro, ser levado pelos anjos? E a terceira pergunta: onde será a sua próxima morada? Ou a morada eterna? Onde será? Ah, pastor, só Deus sabe. Bobagem, não. Você pode saber. Lázaro sabia que Lázaro amava Jesus, apesar de seu sofrimento. Lázaro tinha um amor incomparável por Deus, e isso lhe garantiu a salvação. Onde será a sua eternidade após o último suspiro? Lembre-se, a vida está por um fio. Pode acontecer a qualquer momento. Não estou dizendo, nem quero que ninguém aqui morra, não é isso não. Eu estou dizendo a verdade, a realidade da vida é essa. Estamos vivos agora, não sabemos o que nos acontecerá daqui a um minuto, se vamos estar com vida ou não. Mas o fato é que nós precisamos acertar nossa vida com Deus. Tem que acertar. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Ah, você é uma pessoa, filho de crente, ia ao culto, gostava da igreja. Com Deus não existe isso. Ou entrega a vida para Jesus, ou confessa Jesus como Senhor e Salvador, ou se arrepende dos seus pecados, ou então o lugar, infelizmente,
reservado, é o que a Bíblia diz que é lugar de tormento, de sofrimento. Se você entendeu essa palavra e você quer entregar sua vida para Jesus, eu não vou te chamar aqui à frente, não. Se você quiser fazer isso, você pode levantar uma das suas mãos onde você está, só para a gente orar por você. Eu não quero te fazer, eu não quero forçar para você vir aqui na frente, não. Eu queria, sabe, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, nesse lugar aqui. Eu entendi essa mensagem e eu preciso entrar, eu quero entrar. Jesus foi preparar um lugar para mim, então eu quero. É um presente, irmãos, de graça. Se você quiser ter uma morada sua, você vai ter que comprar, vai ter que financiar, você vai ter que vender algum bem para comprar, mas a morada celestial já foi dada de graça. Alguém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, o Senhor conhece cada um de nós, conhece o meu coração, o coração de todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui. A palavra foi semeada e o seu espírito é livre. O Senhor sopra como quer, de onde o Senhor quer, e faz coisas extraordinárias acontecer. Que o Senhor nessa noite ainda dê uma oportunidade de reflexão, de avaliação íntima, pessoal, e que o Senhor salve vidas. Eu sei, eu creio, e isso me deixa em paz, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela faz a obra, o propósito para aquilo que ela foi destinada. E eu peço por cada um de nós, eu peço que o Senhor fortaleça os que estão cambaleando na fé, peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão desanimados, aqueles que estão levando uma vida assim espiritual tranquila. Meu pai crente, Senhor, foi o Senhor que disse que essas coisas não te impressionam, te impressiona um coração grato, sincero, agradável, o Senhor não rejeita. Eu peço isso nessa noite, que o Senhor nos abençoe mesmo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos cantar um cântico? Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que não existe nada melhor nessa vida do que ser amigo de Deus. É clássico, né? Esse cântico é clássico para a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olha o que nós vamos dizer, não existe, hein? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza
força do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Quero orar por você, encerrando esse culto, orar para que Deus te dê uma semana muito abençoada. E essa semana a gente já começa o mês de março. Então já vou adiantar que março seja um mês abençoadíssimo para você, abençoadíssimo para a sua família, abençoadíssimo para os seus negócios, para a sua empresa, no nome do Senhor. Vamos orar. Você que está em casa também, a gente quer estender essa oração para você e pedindo as mesmas bênçãos para você e sua família. Vamos orar. Se quiser abrir as suas mãos, apenas um símbolo, um gesto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um destes amados que estão aqui nessa noite e a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor dê uma semana muito abençoada, mas uma semana que a gente também esteja preocupado em andar com o Senhor, fazer o que o Senhor se agrada, e se o Senhor nos levar, que a gente possa descansar em paz, saber que estamos sendo conduzidos para a nossa casa celestial. Nos abençoe, abençoe os que estão em casa, aqueles que não puderam por motivo justo estar celebrando o teu nome, e estendo essas bênçãos aos negócios, às famílias, aos projetos pessoais, aqueles que estão enfermos, que o Senhor, nesta semana, o Senhor ministre a bênção da cura, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Senhor, derramados sobre todos e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Qual é o nosso versículo? Bora? Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Amém? Pode sentar. Os avisos estão aí? Estão aí os avisos? Ô, gente, dá uma olhadinha nos avisos. Está aí ou não está? Isso. Enquanto eu chego até a porta, você só dá uma olhadinha para você saber o que vai acontecer durante a semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aos convidados. Deus derrame graça sobre a vida de vocês.